Boa noite, Olá, Bia. boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, como está? Tudo ótimo. Tá bom. Vamos aguardando aqui o pessoal entrar. Já entrou aqui Eunice, Túlio. Boa noite para quem já está aqui entrando na live. Gostaria de saber se vocês estão nos ouvindo bem. E se vocês estiverem nos ouvindo bem, dá um ok aí se vocês estão ouvindo bem. Tanto eu, Bia, fala um pouquinho para ver se eles também te ouvem bem. Olá, estou vendo aí a Eunice, a Gisele. Muito bom ter vocês por aqui. Obrigada. Meus cadernos, o inspirar. Tá entrando, as pessoas vão entrando e sejam todos bem-vindos. Enquanto isso, nós vamos aguardando aqui um pouquinho para que mais pessoas possam entrar. Pelo jeito, eles estão nos ouvindo bem, tá tudo certo. Então, nós podemos aqui ir fazendo o nosso bate-papo. Bia, primeiramente, quero te agradecer por ter aceito esse convite da Maratona das Profissões. Nós já estamos na segunda semana, cada dia entrevistando um profissional. E sempre, assim, são profissionais referentes a cursos, né, que o Instituto AGC já tinha, ou cursos novos que a faculdade instituiu agora, principalmente os... Oi, Antônia. Eu não te Oi, ouvi travou muito. aí? Travou. Travou. Para mim, que é a sua que estava parada, assim. A Mas minha? agora está ok. Agora Uhum. está ok. Então, tá bom. Tá tudo bem, então. Então, eu te agradeço, o Instituto AGC agradece muito você por estar aqui conosco e eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho dessa sua trajetória. A Eunice está falando que está pausando. É, Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Talvez eu tenha que mexer aqui numa coisa. Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver se melhora. Mudei a internet aqui, vamos ver se muda. Que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória de ter chego nessa profissão, né, de nutricionista, o trabalho que você faz. A gente sabe que você é uma profissional muito reconhecida, né, e querida na cidade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com você e principalmente falar a respeito da minha profissão, que é algo que me deixa muito feliz, porque eu gosto muito da minha profissão, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bia Dorásio, eu sou nutricionista clínica, faço atendimento em consultório aqui na minha cidade, Presidente Prudente, faço também atendimentos em domicílio, faço atendimento para famílias com confecção de cardápio familiar, bem interessante. E agora, a partir de 2020, também com o atendimento online, que veio para ficar e tem dado muito certo isso daí, né? Inclusive, eu convido as pessoas que estão aqui para conhecer o meu trabalho através da rede social, que eu tenho aí no Facebook, no Instagram e também o meu site, que eu sempre divulgo temas a respeito da nutrição. E então, Antônia, é uma coisa muito interessante, né? Quando eu me formei, é, inclusive, a gente era uma turma muito pequena, porque as pessoas não falavam muito sobre nutrição. Já faz 25 anos que eu me formei e não se falava muito a respeito disso. Inclusive, eu sou de uma cidade, não sou de Prudente, sou de Bernardes, e na época eu vi assim um ou dois nutricionistas por lá, e quando eu fiz não tinha ninguém como nutricionista. Engraçado que eu até assim encontrei na faculdade com um amigo lá no campus da faculdade, né, com um grande amigo, e ele me perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, comecei a fazer nutrição, tal. E ele falou, nossa, mas nutrição? O que você vai fazer com isso? E ele tentou até me convencer, assim, de mudar de curso, alguma coisa. Eu falei assim, olha, mas eu estou tão encantada com essa ideia, estou achando isso tão bacana, e eu estou feliz com a minha escolha, e eu vou continuar nessa. E foi o que eu fiz, e eu acho que acertei, porque eu realmente acho muito importante. Eu vejo a necessidade da nutrição na minha vida, na vida da minha família e de todas as pessoas. Não tem como, né? E por que isso?
Por quê? Porque nós somos formados por células, as nossas células precisam de nutrientes e esses nutrientes estão nos alimentos. Então, não tem como a gente ter uma alimentação que não seja adequada e ter uma vida tão saudável. Então, a nutrição é fundamental para quem está saudável, para quem não está, para quem deseja ficar. Então, assim, como é importante o profissional nutricionista, né? Porque é quem vai colocar em prática tudo isso aí, né? Quem vai colocar, assim, todos aqueles conhecimentos bioquímicos em comida no prato da pessoa, certo? Então, eu acho uma profissão super interessante, assim, muito relevante mesmo. Tá. Bia, a gente percebe também que tem uma certa confusão entre a questão do médico nutrólogo e do nutricionista. Então, já que nós vamos falar um pouquinho, né, da profissão de nutricionista e pode confundir com o nutrólogo, eu queria que você explicasse a diferença das duas profissões e como que uma Então, pode contribuir com a outra. nem teria que confundir, né? Porque, assim, uma das atuações do nutricionista é na clínica, né? O nutricionista clínico, ele cuida da alimentação, da dietoterapia, seja em hospitais, em ambulatório, em consultório, em domicílio. Então, é quem vai cuidar da dieta. E o profissional, o nutrólogo, primeiro eu gostaria de falar, assim, do que eles têm em comum, né? Que ambos cuidam da saúde de pessoas por meio da adoção de hábitos alimentares saudáveis. E eles não são nem concorrentes e nem trabalham isoladamente, eles se completam. Então, quando precisa de um diagnóstico, de uma medicação, é o nutrólogo que vai fazer. E daí ele orienta, ele diz para a pessoa, você está consumindo muitos alimentos industrializados, você precisa de uma alimentação mais saudável, você precisa comer mais vegetais, mais frutas, mas essa conduta é do nutricionista. Então, quais frutas que ele pode comer, como que está o trato digestivo dele, se ele está com uma boa digestão ou não, que alimentos que nós vamos introduzir. Então, assim, será que essa pessoa pode comer maçã agora ou não seria um bom momento para ela introduzir esse alimento? Então, isso é conduta nutricional e isso é do nutricionista. Então, as pessoas chegam a ficar um pouco, assim, confusas, saber, né, qual que é a atuação de um, de outro, mas nem tem que confundir, porque eles podem atuar juntos e tem muita coisa para atuar junto, né? Inclusive, eu estou falando assim da clínica, né? Como é importante cuidar da saúde das pessoas que estão doentes ou que estão saudáveis. E isso pode ser dentro de um hospital, de uma clínica, onde o nutricionista vai definir uma dieta, se a pessoa que seja mais adequada para aquele quadro clínico. Se a pessoa está impossibilitada de comer, por exemplo, se ela tem que usar uma sonda, isso vai ter que ser calculado. Então, o nutricionista que faz esse cálculo, que vai decidir qual é a melhor dieta que ele vai usar para aquela pessoa. Por exemplo, o nutricionista trabalhando na clínica em um lar de idosos. Então, como que está a dentição dessas pessoas, como que está o trato digestivo, como são as condições de digestão, quais são as preferências alimentares, porque isso é fundamental, né? Que a gente consiga contemplar o que a pessoa gosta, o que ela quer comer também, né? Isso, a comida é uma forma de afeto, é uma forma de amor, então não tem como a gente querer impor uma alimentação. Mesmo na atuação do consultório, né? Eu posso orientar, mas assim, eu tenho que ver o que a pessoa é capaz de fazer, o que ela gosta, como que a gente vai tentar conciliar aí aquilo que ela precisa e o que ela deve, o que ela consegue comer, não é verdade? Então, é um trabalho bem interessante esse da clínica. E também, assim, a clínica tem ficado cada vez mais específica. Por exemplo, hoje nós temos o nutricionista oncológico, que ele sabe de todas as medicações que aquela pessoa toma e os efeitos colaterais daquela medicação. Então, se a pessoa tem um trato digestivo funcionando mais, por exemplo, se ela tem a boca machucada por causa de uma medicação, se ela está com falta de nutrientes, se ela precisa de uma suplementação nutricional, se
o que ela está aceitando bem naquele momento. Então, todos os efeitos de um medicamento, ele sabe. E tem também, por exemplo, nutricionista, o que faz a nutrição infantil. Então, ele vai cuidar desde como a mãe vai começar aquela amamentação, até toda a introdução alimentar. E a mãe tem muita dúvida se ela deve dar primeiro, se ela deve começar com uma frutinha, se ela deve começar com vegetal, se ela pode dar um suco de fruta, ou se não é momento de dar o suco ainda, se pode dar a gema de ovo ou não. E ensinar todas as estratégias para a mãe fazer uma comida adequada para aquela criança, para a idade dela. Por exemplo, Antônia, na clínica também nós temos assim, um nutricionista que trabalha com diabéticos, né? É um nutricionista que vai conciliar toda a parte da medicação que a pessoa usa, se ela usa insulina, qual alimento que ela vai comer, quanto que ela vai comer daquele alimento, isso tudo tem que ser ensinado para este paciente. Então, quando ele come um lanche, como que ele vai se comportar quando ele quer comer uma pizza, quando ele quer comer um doce, quando ele quer comer qualquer alimento que ele queira comer, tem que ensinar como ele vai fazer com a medicação, por exemplo, aquele paciente diabético que usa uma insulina. Então, tudo isso é atuação do nutricionista. Tem pacientes, por exemplo, que têm doença renal, né? Um paciente de doença renal, quanto que ele pode comer de proteína, quanto que ele pode comer de sal, se é o momento ou não de tirar os alimentos ricos em potássio. Alimentos ricos em potássio são fundamentais, nós temos que ter na nossa alimentação. Mas, às vezes, chega um momento daquela patologia que a pessoa não pode usar tantos alimentos ricos em potássio. Então, é o nutricionista que vai saber disso e vai orientar a melhor escolha, tornar isso em comida no prato, como eu sempre digo, né? Se é, por exemplo, uma mulher na fase da menopausa, como são muitas pacientes que eu trabalho, então, que ela precisa, que ela está com a defesa antioxidante um pouco deficitária, então o que ela pode, o que ela precisa comer, que alimentos que ela tem que colocar, que alimentos que ela deve evitar. Então, tudo isso faz parte da nutrição clínica, que é uma atuação muito ampla do nutricionista. Mas tem outras também, né? Nós estamos aqui para falar da atuação do nutricionista, então tem muitos ramos aí da nutrição, né? Sim, sim, com certeza, né? As possibilidades são praticamente, enfim, são muitas. E muito interessante, né? Todo esse trabalho na questão da nutrição. Assim, na sua experiência, quantos anos de atuação você tem mesmo? 25 anos. 25 anos. E em 25 anos de atuação, bom, antigamente acredito que as pessoas iam mais por um motivo. Nos dias de hoje, as pessoas procuram mais, no seu caso, para a questão da saúde ou porque querem emagrecer? Olha, muito mais pela saúde. Às vezes, assim, a pessoa fala que ela quer emagrecer, mas ela tem por trás um monte de coisa para cuidar. Assim como eu falo assim que as pessoas mais jovens vão muito pela estética, né? Então, eu quero emagrecer, tal, mas e as pessoas depois do tempo, assim, a gente começa a preocupar mais com a saúde. Então tem de tudo, mas hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, preocupadas em ter uma longevidade saudável, em envelhecer com boa qualidade de vida, né? E não tem como a gente, assim, eu tenho muita certeza que a alimentação pode melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas. Então, a procura é muito, muito mais por saúde. Tá. E normalmente encaminhado pelos médicos ou por vontade própria, que as pessoas mais procuram? Tem muitas pessoas bem encaminhadas pelos médicos. Os médicos têm muito essa consciência, né, da importância da alimentação. E como eu falei, é o nutricionista que vai falar quanto que a pessoa pode comer, como que ela vai cozinhar aquele alimento, com que óleo que ela vai cozinhar, com que temperatura que ela vai cozinhar, qual panela que ela deve usar. Então, tudo isso é a atuação do nutricionista e os médicos precisam muito dessa equipe, né?
diversificada de profissionais, então eles encaminham muito paciente, sim. Eu recebo muitas pessoas indicadas por médicos. Bia, você poderia falar para a gente um pouco mais das possibilidades de atuação do nutricionista, o campo mesmo? Como que o campo, por exemplo, a pessoa decide hoje que ela quer fazer um curso superior de nutrição. E às vezes ela pode estar achando, porque infelizmente alguns chegam até na faculdade, ou a mentalidade da sociedade, que o nutricionista é só preparar uma dieta, um cardápio, e às vezes acha que o serviço do profissional para por aí. E na verdade é algo muito amplo, né? Que existe diversas possibilidades de trabalho. Muito. Eu que você Então, esclarecesse um pouco mais disso. por exemplo, né, a gente falou de toda essa atuação importante na clínica, né, que é fundamental, mas também, por exemplo, na saúde coletiva, que na nutrição coletiva, que é o nutricionista que trabalha na unidade de alimentação e nutrição, seja numa instituição, numa empresa, numa escola, em hotéis, em hospitais, em clínicas. Então, o nutricionista ele vai ser responsável por toda a forma que vai chegar esse alimento para aquela pessoa. Então, ele é responsável desde programação de um cardápio, da compra dos alimentos, o desenvolvimento de um fornecedor, saber se aquele fornecedor tem a matéria-prima do jeito que ele precisa para que seja preparada aquela alimentação. Ele vai gerenciar estoque, produção, vai cuidar dos funcionários, de toda a parte de higiene, treinamento desses funcionários, até toda essa elaboração da comida, distribuição da comida. E então é um campo muito amplo na saúde coletiva. Então, por exemplo, em escolas, né? O nutricionista é importante que ele cuide de toda essa parte da instalação, onde é feita a comida, quem manipula esse alimento, até toda a distribuição, por que os alunos estão comendo bem ou não, então por que está sobrando comida, quais são as preferências. Então, tem uma atuação muito grande aí. A própria gastronomia, né? Porque a alimentação não basta ela ser saudável, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser saborosa, ela tem que ter uma aparência boa. Então, cada vez mais o nutricionista também tem tido essa importância aí de fazer de atuar na gastronomia, fazendo pratos bem elaborados para uma pessoa que está saudável, que está doente, principalmente quem está doente, né, que está precisando de um conforto, de uma alimentação melhor ainda, para ele recuperar, né? Então, como é importante esse profissional aí. E daí, assim, ele vai participar de tudo, desde controle de qualidade, de higiene, dos funcionários, do estabelecimento, até toda essa distribuição aí. Então, a nutrição coletiva é outra área importante de atuação do nutricionista. Tá, legal. Bom, eu quero dar boa noite, que já passaram as pessoas por aqui dando boa noite, e eu não consegui aqui nem olhar para certinho quem são todas as pessoas que estão entrando dando boa noite, mas eu sei que nós já estamos com 233 pessoas assistindo, e eu quero agradecer a todos. E deixar aqui, gente, à vontade para vocês fazerem pergunta. Aproveite aí o momento e façam pergunta para que a Bia possa estar respondendo aí para vocês referente à nutrição, porque são coisas que a gente tem muita dúvida. E fala um pouco, então, desse curso de nutrição, quando que começa, como que é? Vai ser presencial, vai ter uma parte... A faculdade acabou de lançar. Então, assim, cada polo, para que o curso aconteça, vamos supor, na cidade de Presidente Prudente, precisa ter 12 alunos, e vai ser semipresencial. Tem uma parte, toda a parte de teoria é EAD, e toda a parte prática, esse aluno vai fazer acompanhado de um nutricionista, que será o supervisor dele, que tirar todas as dúvidas, que vai dar aula, e que também vai acompanhar toda essa prática. E o estágio, né? Também tem o estágio, que esse aluno precisa fazer. Então, é um curso novo,
novo que eu digo assim, na modalidade semipresencial, né? Um curso antigo, mas é uma forma nova, porque não se tinha, por exemplo, nutrição, fisioterapia e biomedicina e fono no semipresencial. Todos esses Então, cursos você vai ter? todos esses cursos no semipresencial, desde que nós tenhamos uma turma com 12 alunos. Se não tiver agora, dentro de algum tempo, a gente está começando a divulgar agora, com certeza nós teremos, porque a procura começa a surgir, né? Porque é uma novidade nesta modalidade. E também uma maior facilidade para que as pessoas possam estudar e também com preços bem acessíveis, porque acaba ficando bem mais em conta quando o curso é feito parte online, né? Contribui, diminui as despesas e com isso o curso pode ficar um pouco mais acessível para que outras pessoas possam fazer, né? Para você ver, você ter uma noção, a faculdade está dando 70% de bolsa e os cursos estão saindo na faixa de R$ 239,90. Nesse valor, um pouquinho mais. Então, assim, e são 4 anos de duração, né, o Totalmente curso. acessível. Então, é muito interessante para que as pessoas que têm essa vontade, de repente não tinham essa possibilidade, elas possam vir a fazer esse curso, né? E que eu acho que tem um leque aí bem de oportunidades e, na minha opinião, só tende a crescer essa profissão. Referente dentro dos serviços públicos, né, pensando em política pública, você acha que atende bem a questão de nutrição ou ainda falta esse profissional? Não, também tem a atuação do nutricionista na saúde pública, Uhum. e tem trabalhos muito interessantes, né? Tem nutricionista, por exemplo, no posto de saúde, né? Que atende as patologias. Então, é um trabalho muito bom esse da saúde pública. Uhum. E você acredita que ainda precisa ampliar? Ou você acha que o que o governo já oferece já é algo assim que atende bem a população? Olha, não é minha área de atuação, então eu não sei falar exatamente se é suficiente ou não, né? Mas que talvez assim, as pessoas precisam muito desses trabalhos, por exemplo, fazem muitos trabalhos em grupos, né? Dividem por patologias e faz. Eu lembro disso do trabalho de estágio, mas realmente não é a minha área de atuação, mas que tem um Sim. trabalho muito interessante para fazer, tem sim, né? Porque eu acredito assim, né? A maioria das pessoas não sabe cuidar da alimentação, né? E se tiver realmente o mesmo trabalho que seja de orientação, ainda que em grupo, eu acredito que o campo aumenta e a saúde das pessoas pode melhorar, né? Porque cada vez as pessoas estão mais obesas. Porque a indústria de alimentos é muito forte, né? E eles estão aí o dia inteiro tentando fazer um alimento que seja possível colocar dentro de um pacotinho, tem uma durabilidade muito grande, uma palatabilidade boa, que seja atraente, e eles conseguem, a indústria de alimentos consegue fazer isso, né? Mas esse alimento normalmente não é o alimento mais saudável. São alimentos ricos em corantes, em conservantes, em aditivos químicos, e nada disso consumido principalmente com frequência vai ser saudável. Então, os alimentos mais saudáveis, assim como diz o guia da alimentação da população brasileira, né, o guia alimentar para a população brasileira, a maior parte da nossa alimentação deve ser dos alimentos in natura. Então, a indústria de alimentos faz muitos alimentos e as pessoas se encantam com isso, porque tem alimentos, como eu falei, palatáveis, de durabilidade longa, pode ir uma vez ou outra no mercado, encher a casa de guloseimas, lá isso agrada a todo mundo, mas nem por isso eles não são, muitas vezes não são alimentos equilibrados, não são alimentos saudáveis. Isso também é a orientação de um nutricionista, que até orientar, inclusive quando a pessoa quer consumir um alimento industrializado, como que ela deve selecionar esse alimento, o que ela deve buscar nesse alimento para fazer a melhor seleção, né? Então, como você falou, e é isso, realmente, as pessoas falam-se muito sobre alimentação, mas nem por isso as pessoas estão comendo melhor.
porque a oferta de alimentos hoje é de uma forma muito equivocada. Tem muitos alimentos industrializados, ultraprocessados, e que não são alimentos que a gente deve consumir, assim, na maioria. E as pessoas, assim, muita gente tem erro alimentar justamente porque come, na sua maioria, alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos que a gente encontra pronto no mercado. E eles têm, assim, uma propaganda muito forte, às vezes até escrito lá no rótulo que aquele alimento é enriquecido com tal vitamina, então as pessoas se encantam, né? Nossa, olha, tem vitamina tal, olha, isso é bom. Então, os rótulos dos alimentos, eles estão ali para encantar as pessoas, né? E as pessoas chegam a ficar equivocadas, muitas vezes não sabem ler esse rótulo, então as pessoas têm que ter a orientação de um nutricionista para saber fazer a melhor alimentação. Isso é essencial, né? A saída das pessoas, principalmente da mulher, né? Para o mercado de trabalho e tal. Então, mudou muito a forma das pessoas se alimentarem. As pessoas procuram muito alimentos prontos para o consumo, tá? E isso não é uma forma mais saudável. Na verdade, tem que comer alimento de verdade, né? Ir para É, feira, é isso aí, mercado. é isso aí. E a comida de verdade é essa comida que a gente compra na feira e que a gente tem que preparar, né? Preparar, ir em busca do seu alimento, preparar o seu alimento. E essa é a forma mais saudável da gente comer. E assim, as pessoas, mesmo às vezes achando que estão comendo corretamente, elas têm muito erro alimentar, justamente porque cedem a essa Uhum. praticidade da comida industrializada, mas que realmente não é a melhor coisa que a gente pode consumir. Para quem tem que comer todos os dias fora, que de repente trabalha de segunda a sexta, não tem como em casa almoçar e precisa almoçar em restaurante, que dicas que você daria para ele escolher bem o alimento dele? Então, lógico que tem toda uma individualidade, mas no restaurante você pode escolher. Você tem opção de vegetais, você tem opção de carnes, né, de arroz, de feijão. Então, a minha orientação é que evitem frituras, principalmente fritura de imersão, os alimentos empanados e fritos. Quando você pegar uma salada, primeiro que o prato deve ser assim, metade do seu prato deve ter verduras e legumes, principalmente cruas, porque no restaurante a gente corre o risco assim de você ter um bom alimento, por exemplo, couve, é um bom alimento, mas você pode ter esse vegetal feito com muito óleo, muita gordura, bacon, calabresa, entendeu? Que são alimentos ultraprocessados, que são os embutidos, muito cheios de aditivos químicos e não são saudáveis. Então, esses não são alimentos que devem fazer parte do nosso dia a dia. Então, seria a melhor opção você pegar uma couve crua, tá? Então, pegar o alimento cru e não ficar usando temperos, assim, aqueles molhinhos industrializados. Você pode usar um limão, você pode usar azeite, pode usar sal em pequena quantidade, porque isso sempre tem no restaurante. Você pode fazer a opção de uma carne não frita, não empanada, e sim grelhado. Então, essas comidas menos gordurosas, menos, assim, tem muitos alimentos cheios de queijo por cima, isso tudo fica assim, muita gordura, é um excesso de gordura saturada, e isso desequilibra o prato. Então, as minhas orientações são essas, para você dar prioridade para os alimentos in natura mesmo diante de um restaurante. Evitar muito assim o consumo, limitar mesmo, se puder ficar sem o consumo de refrigerantes, principalmente, né? Ao passo que a pessoa pode sempre, em um restaurante, tem uma opção de fruta. Então, quem precisa comer fora de casa, tem boas opções na rua. Uma coisa que eu acho que tem que ficar bem atenta é assim, Antônia. Às vezes a pessoa come, almoça num restaurante e depois acaba comendo só à base de lanches, à tarde, à noite, de jantar. E por que não um lanche? Porque daí, se esse lanche for com alimentos, com esses embutidos, né, que são presunto, salame, mortadela, por que não esses alimentos? Porque eles têm muitos tipos de aditivos químicos. Você vai ler o rótulo deles,
E assim, você nem consegue chegar até o final, porque são muitos ingredientes e ingredientes que você nem conhece. São ingredientes que o organismo da gente também não conhece. Ele tem que receber, metabolizar e mandar embora. Entendeu? Então, essas não são as melhores escolhas. E muitas vezes esse lanche vem acompanhado por um refrigerante, né? Então, cuidar da qualidade da nossa alimentação é a primeira coisa. Então, você pode até almoçar no restaurante e, de repente, pode fazer ali mesmo uma marmitinha e levar alguma comida para você comer no jantar. Mas que tem que ser com comida de verdade, tem. Ah, não, eu não janto. Eu falo, nossa, então o que que come? Né? Quem não janta, normalmente come um alimento industrializado, como é um alimento pronto para o consumo, aquele alimento que se compra pronto e que é muito prático, mas que pode não ser o mais saudável. Então, a pessoa pode até fazer a escolha de comprar todo o alimento pronto, mas ela tem que comprar um alimento de boa qualidade, fazer uma boa escolha na hora da compra. Entendi. Bia, e você é coach e você utiliza também do coach nos seus atendimentos? Você Olha, faz uso das ferramentas? sim, eu acabo utilizando porque um atendimento é uma coisa muito complexa, né? Então, não dá para a gente ter muito protocolo de um atendimento. Ah, eu atendo só assim. Quando vem a pessoa, a gente tem que entender aquilo que a pessoa busca e conseguir ter esse olhar muito amplo para a pessoa. Eu sempre atendi, trabalhei assim, eu fiz o curso de coach até no Instituto, né? E sou muito grata a isso, porque realmente eu utilizo sim as ferramentas e eu acho isso bem interessante. Inclusive, né, Antônia, cada vez mais a gente vê ampliando. Ontem, hoje, aí está saindo resoluções de que as práticas integrativas de saúde também agora são permitidas para o nutricionista utilizar, né? Então, uma aromoterapia, uma homeopatia, só que desde que o nutricionista seja capacitado. Então, ele pode Sim. integrar uma prática, mas ele deve se capacitar para isso, né? Tem que ter cursos de especialização e tudo mais, né? Mas é muito interessante a gente ter todas essas ferramentas, porque chegam pessoas muito diferentes, né? E então não dá para a gente aplicar um protocolo. Você tem que atender, tem que ir de encontro àquilo que a pessoa precisa, certo? Uhum. Então é E hoje, interessante. nos dias de hoje, qual que é o campo de atuação que você acha que tem mais mercado para o nutricionista? Tem alguma pesquisa referente a isso? Ou depende? Olha, não, é muito ampla a profissão, então, assim, todos os campos têm muita atuação, né? Um campo que a gente não falou também é o campo do ensino, né? Seja na docência, na coordenação, na graduação, na pós-graduação, em cursos técnicos, em cursos profissionalizantes, então, pode ser Que é a também docência, né? a docência, no mestrado, no doutorado, aquele Uhum. profissional que trabalha nos laboratórios de pesquisa. Então, todas as áreas têm muita atuação. Então, é bem ampla mesmo a profissão. Viu? Tá. E que conselho você daria para uma pessoa que gostaria de fazer o curso de nutrição? Como que você acha que deveria ser o comportamento dele, as buscas durante o curso? E até o Então, antes. O que ele deveria verificar antes também, às vezes, de se matricular? Ah, eu quero ser nutricionista. Mas o que é importante ele observar se ele realmente essa é a profissão que ele quer? Então, essa live aqui é até muito interessante para as pessoas, né, saberem que tem todo aí um campo de atuação, ver aonde ela se identifica mais e saber se ela gosta dessa profissão. Porque toda profissão a gente tem que se identificar muito, né? Porque você tem que estudar do primeiro dia até o último dia. Então,
E isso para qualquer profissão, não adianta a pessoa achar que vai entrar na faculdade, vai se formar e depois ela vai procurar emprego. Ela tem que já no primeiro dia de faculdade começar a se identificar, ver que área que ela mais gosta e para onde que ela vai partir, né? E já ir tendo aquele aspecto de profissional. Isso é fundamental. Então, procurar cursos paralelos até, estudar, estar em grupo de estudo, fazer estágios interessantes, procurar algum tipo de mentoria, alguém que oriente ela se ela tiver muito sem uma orientação aí. Então, ela já tem que vestir a capa de profissional já no primeiro dia de faculdade. Isso aí é fundamental. Hoje muito se fala, Bia, por exemplo, assim, que os profissionais, que a gente chama muito no coach de nicho, né? Mas de ser especialista. Então, por exemplo, de repente eu sou uma nutricionista especialista em diabéticos, o outro pode ser na oncologia, e assim por diante, né? No emagrecimento. Você acha que é importante ele buscar essa especialização em uma área para que ele realmente construa o seu nome? Ele é espeso, por exemplo, eu quero procurar alguém que vai trabalhar com oncologia, e quando eu falar que eu quero um nutricionista que seja oncológico, ela vai falar na cidade, é a fulana que é especialista nisso. Você acha que é importante isso? Assim, né? Primeiro, a gente cuida de pessoas. Então, você tem que avaliar aquela pessoa como um todo e tal. Mas, assim, eu acho muito interessante isso. E a procura deve ser assim, aquilo que que o aluno se identifica, né? Que ele gosta de fazer. E daí sim, porque eu acho muito interessante essa questão de ter o seu nicho. Porque, assim, hoje, a nutrição é uma ciência muito ampla, que muda muito, a gente tem que estar em constante atualização, e é muito difícil, você não consegue estudar todas as frentes. Então, é muito Uhum. importante que você tenha uma área que você que você se especialize, que você atende mais aqui. Não adianta, porque senão não dá certo. A pessoa tem que se especializar sim. Eu acho que isso é uma coisa que atualmente está muito, muito importante. Você vê, o próprio nutricionista. Não dá para falar que eu vou fazer produção e vou fazer clínica também, sabe? Então fica difícil isso. E mesmo dentro da clínica, como você falou, é oncologia, é diabetes, é paciente renal, é a saúde da mulher. Eu, por exemplo, atuo muito na saúde da mulher, especificamente na fase da menopausa, que a saúde da mulher também é muito ampla. E se a gente Sim. falar só de menopausa, tem ali, tem muitas coisas para a gente atuar. Então, fica muito bom você especializar numa parte, né? Porque daí você estuda mais aquilo e você vai ser uma expert naquilo. Haja visto assim, na internet tem muita coisa, a gente começa a ver lives, começa a ver as publicações, tem muita coisa, fica louco para ouvir tudo, para assistir tudo, né? E se a gente ficar assim, você só fica louca, porque e não vai saber de nada, né? Então é melhor você selecionar e sempre em busca daquilo que você mais atua. Então a especialidade eu acho essencial. Legal. Pessoal, se vocês estiverem gostando, aperta o coraçãozinho aí para a gente saber se tá bom o papo. Se tem dúvidas, aproveite que a live é curta, né? 1 hora passa rapidinho, para que dê tempo dela responder as perguntas. E você poderia citar, assim, não, é lógico, não especificamente o cliente, mas pelo menos um caso de sucesso onde a nutrição foi fundamental para que essa pessoa pudesse viver, né? Que a saúde tivesse realmente debilitada e ela pudesse melhorar a sua saúde. Olha, Antônia, isso a gente vê muito isso no consultório, por exemplo, ou no hospital, em todo, né? Assim, eu tenho contato com outros nutricionistas também de outras áreas, e como a gente vê isso, como a gente consegue ver pessoas que estavam assim. Ah, então, por exemplo, aquela pessoa que estava com sono ruim, que estava sem energia.
que ela não tinha ânimo para fazer atividade física, ela não tinha ânimo para fazer as atividades dela do dia a dia, ela estava com falta de concentração, com a memória ruim, e tudo isso melhorou quando ela começou a ter hábitos de vida mais saudável, incluindo a alimentação. Lógico que nada funciona sozinho, não tem um alimento que sozinho faça tudo, não tem nada bom o suficiente para se fazer demais. E a gente tem que, inclusive, até uma das coisas que a gente aprende no coach, né? Como é importante a gente ter vários apoios. Porque quando um não vai bem, você se apoia em outro, isso é super importante. Então, tudo funciona em conjunto, mas que a gente tem muitos relatos e muitos... assim, ver mesmo na clínica como a pessoa recuperou a energia, como ela é outra pessoa. E assim, ela tinha uma gastrite horrível, isso passou, ela não tem mais. Por quê? Porque a gente vai na causa. Ela tinha uma enxaqueca terrível, que ela perdia dias de trabalho e agora ela está super bem, ela não tem mais enxaqueca. Então, tem muitos relatos de casos assim que as pessoas melhoram instalando hábitos de vida mais saudáveis, incluindo a alimentação correta e adequada individualmente, né? Legal. A Ondina está dando aqui parabéns e a Cris Molina escreveu assim, então ela deve ser uma das pessoas que deve ter passado por essa situação. Ela dá um relato maravilhoso. Se ela começar a escrever aqui, vai ter um monte de coisa. Ela fala muito aí assim, de tantos benefícios que ela teve com a mudança da alimentação, essa é uma paciente que também a gente fez toda uma investigação do perfil nutricional, fizemos exames para ver como que ela estava, e ela tinha ela tinha carência de alguns nutrientes, nós tivemos que fazer suplementação de vitaminas e minerais, e isso eu faço porque eu tenho a pós-graduação de nutrição funcional e nutrição ortomolecular, e ela foi uma pessoa que ficou super bem, entre outras, né? Até aqui eu tenho algumas pacientes que também melhoraram com toda essa suplementação e com toda essa mudança da alimentação. Certamente. Que bom. Muito bom. Ô, Bia, eu gostaria que você falasse, então, um pouquinho mais especificamente agora de como é o seu trabalho, que é onde você atende, quem quiser te procurar, como que faz, né? Que seria importante que as pessoas possam saber um pouco mais sobre isso, né? Então, meu consultório é aqui em Presidente Prudente, eu atendo, mesmo aqui com a pandemia, a gente está atendendo com todos os critérios e tenho atendido presencial, estou atendendo também muito online. Eu também faço atendimento em domicílios, tem pessoas que preferem que sejam atendidas em casa, então eu vou até a pessoa. Faço um trabalho bem interessante também com famílias, com elaboração de cardápios, que isso é uma coisa que organiza muito a vida das pessoas. É um trabalho que eu faço bastante, isso é bem interessante. Uma assessoria, né, para a família. É uma assessoria, né? E daí, assim, treinar a pessoa desde o que ela vai comprar, quais os cardápios que ela vai fazer, quais as receitas que ela vai fazer. Então, assim, tem de tudo, né, Antônia? Tem pessoas que gostam de cozinhar, tem pessoas que têm boas ideias para isso. Então, eu só ensino e ela vai embora, ela faz sozinha. Tem pessoas que não. Bia, me elabora tudo isso que eu preciso. Bia, me treina a minha funcionária para que ela faça todo dia um almoço, um jantar do jeito que você está falando e que tenha lanches aí para eu levar para o meu trabalho do jeito que você está falando. Então, tá, eu faço esse treinamento. Tá? Então, eu vou ensinar, eu vou escrever isso, vou ensinar como ela faz, e a pessoa vai ter uma comida correta na casa dela todos os dias, no almoço, no jantar, nos lanches e tudo mais. Então, isso tem que ser ensinado. Eu falo que, às vezes, assim, a pessoa tem ali na casa dela uma pessoa que trabalha com ela e que serve muito bem e tal, mas, assim, ela veio procurar um nutricionista. Então, aquela pessoa que trabalha com ela não tem esse conhecimento. Ela precisa ser orientada, porque ela pode fazer uma comida muito gostosa, mas nem por isso adequada para aquela pessoa. Então, essa pessoa que faz a comida, ela tem que ser orientada.
né? E esse é um trabalho de nutricionista e que isso funciona muito bem, é bem interessante. Começar a dar curso disso aí. É, Orientar as funcionárias a preparar os eu, cardápios. eu faço muito isso, eu faço individualmente, né? Uhum. Porque é uma coisa que resolve mesmo, é bem interessante. Então, a gente recebe, inclusive, assim, pessoas muito diferentes. Essa semana eu recebi dois casais, coincidentemente, dois casais, e os dois muito diferentes, sabe? Ela precisa de uma coisa, ele precisa de outra, ele tem algumas patologias, ela tem outra. Então, e como a gente tornar tudo isso, né, colocar tudo isso na casa de duas pessoas, né? Parece que não é muito, mas tem que ensinar como tem que ser corretamente para os dois, né? Então, as Uhum. pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, mas moram na mesma casa e a gente tem que arrumar um jeito que aquela comida fique boa, fique prática, e que seja possível, né? Não adianta a gente querer falar de comidas muito diferentes. Sabe, Antônia, eu não gosto, assim, de falar de coisas muito diferentes que a pessoa tenha que fazer sozinha, porque normalmente as pessoas moram com a família, isso tem que conciliar, né? Tem que ter uma casa que tem criança, tem adulto, ou então tem um casal, ou então tem um casal e dois filhos, e daí tem que conciliar tudo isso. Então, cada pessoa é de um jeito mesmo, né? Cada família vai ter a sua organização. E tem que achar esse ponto em comum para que a gente tenha uma alimentação de boa qualidade, uma alimentação correta, né? A Rose está falando aqui que adora as suas receitas. Ah, E para fazer contato com você, Bia, deixa o seu olha, Instagram também. então, o meu Instagram é @biadorazio. E no meu Instagram tem ali o meu site, no meu site tem todos os meus contatos. E também no Instagram tem telefones, tem celular, tem WhatsApp. E lá é muito fácil de me encontrar com esses telefones aí, é só ligar e eu respondo Uhum. prontamente, tá? Muito bom. Bom, eu também quero deixar aqui para o pessoal que tem vontade de fazer um curso de nutrição, que nós estamos com os vestibulares abertos. Então, pode nos procurar na rua Rui Barbosa, 573, Presidente Prudente, ou através do nosso telefone, 18 41 01 11 43, ou pelo WhatsApp, 18 9 88 10 0039. E quem quiser ficar aí por dentro de todos os nossos cursos, porque não é só graduação, nós temos pós-graduação, curso de constelação, CULT e muitos outros cursos. Nos segue, só nos seguir aí no Instagram, né, que é Instituto AGC _oficial, que vocês vão ficando por dentro de tudo, as novidades que vão chegando, que a intenção também é cada vez mais trazer novidades para o nosso polo aqui em Presidente Prudente, para atender as necessidades das pessoas, até para que elas não precisem ficar viajando, né, que elas possam estudar aqui mesmo, na nossa cidade. Então, gratidão, Bia. Gostaria que você também se despedisse aí das pessoas. Olha, eu que agradeço, muito boa essa oportunidade. E eu quero encerrar assim, dizendo que a nutrição ela tem um importante papel na prevenção e no tratamento de doenças, mas principalmente na conquista de uma boa qualidade de vida. Nós estamos vivendo mais e quando a gente tem uma alimentação adequada, as possibilidades de viver bem por mais tempo aumentam. Então, vale a pena a gente investir numa boa alimentação, tá? E eu sou grata pelo seu convite, gostei muito de participar, Antônia. Obrigada, viu? Aí eu que Obrigada por agradeço. todos que estiveram aqui também. Gratidão. E quem sabe um dia vamos poder. Eu quero deixar o convite para um dia a gente falar da nutrição na visão sistêmica. Um Boa! bate-papo. Vamos sim. Aí vai ser no meu canal, lá no Antônia Braz. A gente pode fazer isso na visão sistêmica, que eu acho que vai dar um bom Legal. casamento. Isso Às aí. vezes que a pessoa está lutando e não consegue resolver algumas coisas. Então, gratidão a todos que participaram, gratidão a você. E quero dizer que essa live vai ficar gravada, que eu estou vendo que tem gente entrando agora. Então, pode assistir depois no canal do Instituto GC, caso vocês tenham vontade. Depois eu compartilho com você, para você compartilhar com seus clientes. Obrigada. Tá bom? Tá, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.